A magia enoquiana é um poderoso sistema mágico, não uma tradição. Deve-se notar que utiliza uma antiga linguagem apresentada ao homem moderno pelo mago de Ordem e pelo sensitivo Edward Kelly no século XV. Utilizando-se de uma coleção de cristais e pedras, Kelly comunicou-se com formas de inteligência angelicais, enquanto Dei dirigia os experimentos, cuidava dos procedimentos e anotava os resultados de cada sessão. Desta forma, a linguagem enoquiana, base deste sistema mágico, foi descoberta, ou talvez, redescoberta. Posteriormente, este sistema foi ampliado por Aleister Crowley pela revelação de suas correspondências planetárias e numéricas, o que possibilitou a criação da gematria enoquiana. É importante ressaltar que as entidades angélicas com as quais se lida na magia enoquiana não correspondem per si nem à concepção popular de anjos nem à cabalística. Não podemos pensar nos anjos enochianos como as figuras contemplativas e sem vontade que são os anjos cabalísticos. E sob hipótese nenhuma pode-se pensar neles como as criaturas patéticas ditas anjos de certos ramos dos movimentos New Age. Para todos os meios e fins são consideradas entidades particulares com cuja lida deve ser cuidadosa. Um anjo enoquiano é uma inteligência antiquíssima, Estas entidades representam energias poderosas as quais não se devem tratar levianamente. O alfabeto enoquiano. Este representa a linguagem angélica que foi transmitida a Dei Kelly, sendo tão poderosa que teve seus nomes anunciados de trás para diante, de modo a prevenir a conjuração acidental de algumas entidades. Acreditava-se que a simples pronúncia do nome desta entidade seria suficiente para conjurá-la, ou pelo menos algum aspecto seu. Esta linguagem foi denominada enoquiano por causa do patriarca bíblico Enoque, o qual dizia-se ter caminhando com Deus. Este também era o nome de um grupo de adeptos que praticavam ocultismo durante a Idade Média. Um lembrete interessante é que não necessitamos, por quaisquer operações especiais, criar os corpos usados em cada plano, uma vez que já os possuímos todos. Mais do que as divisões de planos encontradas nos sistemas mágicos tais como o da Kabbalah, que vê estes planos como esferas concêntricas, o sistema enoquiano divide-as em 13 subplanos ou zonas, denominadas Aitis. O sistema enoquiano define que em cada um dos planos existe a presença de uma chamada torre de vigia. As 4 torres de vigia correspondentes aos 4 elementos físicos, terra, água, ar e água, circundam nosso plano, cada uma em um diferente plano cósmico. Por sobre estas torres há uma área chamada de Tableta da União, que ocupa o plano espiritual acima do abismo. De forma a permitir o estudo das torres e sua hierarquia, Dei e Kelly criaram tábulas quadrangulares, representativas de cada uma das torres e da União. Estas tábulas representam o fio condutor do sistema de magia enoquiana, sendo uma representação do cosmo, tal como a árvore da vida. Todos os nomes de todos os anjos e suas hierarquias podem ser encontradas nestas tábulas. Os Aitis podem ser vistos como quadrados concêntricos circundando as torres, sendo que cada quadrante possui uma complexa representação interna dos entrelaçamentos dos elementos físicos. Um estudo completo destas estruturas vai muito além do propósito deste resumo, entretanto deixaremos aqui uma pequena ideia deste todo. As tábulas. Deve-se saber que assim como cada uma das tabletas representa um dos elementos físicos, estas 4 podem ser unidas em uma grande tábula, através de uma cruz unificadora. Esta cruz, quando rearranjada na forma de um quadrado, forma a tableta de união, representando o espírito. Devido a essa estrutura interna, forma-se uma hierarquia de entidades relativas a cada elemento. Os graus hierárquicos são nomes, ou nomes sagrados, reis, ou grandes reis, e senhores. Os nomes sagrados são obtidos na coluna central, chamada Linea Spiritus Sancti. Os nomes dos grandes reis são obtidos a partir do centro de cada tableta e formando-se uma espiral. E os nomes dos senhores são obtidos na linha central e nas 2 colunas centrais de cada quadrante, lendo-se de dentro para fora. Por uma questão de precaução, estes nomes serão omitidos deste estudo. Há de se saber, entretanto, que não basta o conhecimento dos nomes destas entidades angélicas. Para um efetivo uso da magia enoquiana é fundamental o conhecimento das características de cada uma destas entidades, obtidas através da gematria enoquiana e do conhecimento do significado de cada um dos nomes. Tal conhecimento proporciona não apenas acerca de qual das entidades deve ser contatada, mas quais as imagens mentais deverão ser utilizadas durante a operação mágica. Através de estudos mais aprofundados das tábulas, outras hierarquias podem ser encontradas. A estas hierarquias, por uma questão de conveniência, foram dados os nomes de querúbicos, querubins, arcanjos e anjos menores.
Foram também encontradas evidências de criaturas as quais denominaram-se demônios enochianos. Rituais de invocação. Cada grupo de entidades angélicas possui uma forma ritual própria para invocação, banimento, baseadas nos hexagramas elementais. Por exemplo, um ritual de invocação enoquiano para as entidades superiores segue a seguinte base. Preparação. Determinação do rei ou senhor a ser invocado. Tradicionalmente não se invocam nomes, dependendo do propósito do ritual de invocação. Determinação. Na tábula correspondente do elemento e signo planetário relativos à entidade. No caso de reis, todos os 6 signos planetários são utilizados. Memorização da pronúncia de todos os nomes envolvidos, nome, rei, dependendo, senhor. Verificação do hexagrama S a serem utilizados. Posicionamento face à torre de vigia adequada, ar igual ao leste, água igual ao oeste, terra igual ao norte, fogo igual ao sul. Invocação. Traçagem no ar dos hexagramas apropriados com a varinha, começando no vértice correspondente ao planeta daquele senhor ou no topo se for um rei fazendo movimento em sentido horário. Como os hexagramas completos, repetir o nome e o nome do rei envolvidos e, conforme o caso, do senhor. Concentração nas características daquela entidade. Banimento. Trace os mesmos hexagramas do ritual de invocação, mas agora em sentido anti-horário. Há também formas rituais para invocação de querubins, arcanjos e anjos menores, que não apresentaremos para não estender por demais este trabalho. Rituais astrais, visão espiritual. Muitas vezes o magista fica frustrado por não perceber manifestações mais diretas da entidade sendo invocada. Isto deve-se ao fator limitante do paradigma. Entretanto, há uma forma de se eliminar este fator. Para isto deve-se reduzir o âmbito de realidade ao próprio magista. Ou seja, ao invés de se invocar uma entidade não terrena para nosso plano, o magista vai até o plano da entidade. A isto D. Kelly chamaram visão espiritual, ou como dir-se é hoje, viagem astral. 3 formas de trabalho podem ser utilizadas, a saber. Visualização, método mais recomendado a iniciantes, lembra a clarividência. Basicamente utiliza simbolismos e meditação para ativar a visão interior, de forma a se obter as visões correspondentes às tábulas e quadrantes. Viagem astral, utiliza as técnicas de projeção astral para lançar o magista aos etis. Ascensão, forma mais avançada da técnica anterior, é fortemente recomendada apenas para magistas de grande experiência. Similar à projeção astral, mas com uma vivência mais profunda. Para facilitar o trabalho mágico, D. e Kelly prepararam também uma série de chamadas, ou chaves, a serem utilizadas. São em número de 49, sendo que a primeira, numerada como 0, não possui palavras e é usada com o intento de se limpar a mente para o ritual. A mesma chave é utilizada para todos os etis, sendo apenas acrescentado o nome do eti que se deseja alcançar. Na chamada este nome costuma ser deixado em branco para que o magista preencha-o com o nome adequado às suas necessidades. Conclusão. O sistema de magia enoquiana é uma forma poderosa de experiência mágica. Seu estudo é compensador a todos aqueles que desejam ampliar seus conhecimentos neste campo. Muitas outras correlações podem ser encontradas nos estudos das tábulas, como aquelas entre a Etirs e a Árvore da Vida ou as correspondências entre as entidades angélicas e o panteão egípcio. Não é uma forma de estudo simples, mas com certeza é surpreendente a cada descoberta e pode ser uma ferramenta inestimável para o magista.